Bem, então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo e hoje nós vamos falar de distância focal, tá? Nós já falamos de alguns conceitos, né? Os três pilares, já falamos de alguns, de como funciona a máquina em si e hoje nós vamos falar sobre a lente, né? Porque o distanciamento focal ele vai falar especificamente da lente que você utiliza na sua máquina, tá? Então vamos seguir aqui. Bom, você deve conhecer esse nome, distanciamento focal, pelo zoom. Tá? A distância focal define o campo de visão de uma lente. Nós vamos ter vários modelos de lentes aqui, e cada modelo vai tratar de uma distância, né, que você vai poder fazer essa foto. Tá bom? Tem alguns dados técnicos que nós precisamos entender para que a gente possa escolher que lente nós vamos utilizar, né, durante o nosso trabalho de fotografia. Tá bom? A distância focal é medida em milímetros, tá? E define o campo de visão de uma lente. Quanto maior o valor, tá? Mais fechado será o ângulo de visão. Quanto menor, mais aberto. A gente vai entender isso já já. Então aqui nós temos um quadro onde ele mostra exatamente isso que ele falou anteriormente, né? Nós temos três lentes. Uma lente de 10 milímetros, uma lente de 100 milímetros e uma lente de 200 milímetros. Né? Como ele falou, quanto maior for o valor, tá, mais fechado vai ser esse ângulo de visão. Quanto menor o valor, mais aberto vai ser esse ângulo de visão. Então, quando você tem um equipamento fotográfico profissional, você tem duas partes. Na verdade, você tem mais partes, mas basicamente é o corpo da máquina e a lente. Então, a lente é que vai definir, né, como é que vai ser esse distanciamento focal e esse ângulo que ele vai conseguir visualizar. Então, se você quer planos abertos, né, se você quer trabalhar com fotografias de paisagem, fotografias, quando você quer incluir mais objetos dentro desse enquadramento, que é um outro assunto também, você vai precisar de lentes com ângulos maiores. Então, o distanciamento focal aqui precisa ser menor. Então, aqui nós temos uma lente de 10 milímetros, né, que vai abranger isso aqui. Ó. Mas se eu quiser algo mais específico, se eu quero, como os paparazzis, né, já que estão numa distância do seu objeto muito grande, você vai ter que dar preferência para as lentes, tá, com um distanciamento focal maior, porém um ângulo menor. Então, se você observar uma lente de 200 milímetros, você não consegue fazer uma foto assim, a não ser que você esteja muito distante. Tá? Então, se você estiver distante do objeto, quer pegar ele, né, de um ângulo mais fechado, você tem que ter uma lente super zoom. Tá? Daqui para cima você já é caracterizado como uma lente com zoom, tá bom? Um zoom maior, né? A gente chamamos de teleobjetiva. Então vamos falar da lente em si. A lente, que nós chamamos de objetiva, é uma das partes mais importantes da câmera fotográfica. É um dispositivo óptico composto por um conjunto de lentes utilizado no processo de focalização ou ajuste do foco da cena a ser fotografada. A lente é responsável pela angulação do enquadramento e pela qualidade óptica da imagem. Tá? Então aqui nós temos alguns modelos. Né? É bem interessante porque essa imagem está mostrando alguns modelos de lentes, mas a grande maioria dessas lentes aqui, elas são da Nikon. Né? A gente vai perceber que as lentes elas têm uma característica própria. Uma das características é a sua cor. Tá? Então, lentes menores, com ângulos mais abertos e distanciamento focal menor, elas são, na sua grande maioria, pretas. Porém, quando você tem uma lente com um distanciamento focal maior, ela já se divide em preta e branca. Então, se você observar uma tele objetiva na cor branca, você vai saber que é Canon.
Se for preto, você vai saber que é Nikon. Então, essa já é uma característica própria das marcas. As lentes das câmeras fotográficas podem ser divididas em 7 grupos, que são caracterizadas essencialmente pela distância focal e que são capazes. Esse número pode variar normalmente entre 35 e 200 milímetros. A distância focal resulta na medida em milímetros entre o pano do filme e o ponto onde a imagem é invertida depois que entra na câmera escura. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, uma abertura maior, olha só aqui, ó. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Eu acho que ela foi demais. Um pouquinho. Voltar aqui, por favor. E essa aqui. Então vamos lá. Então nós temos uma lente micro. A aplicação dela. Essas lentes são especialmente indicadas para fotografia de temas muito pequenos, os quais são ampliados pela lente. A distorção dela, por apresentar profundidade de campo, deixa eu desligar aqui essa. Isso. A distorção dela, por apresentar profundidade de campo muito reduzida, a perspectiva da fotografia é perdida na desfocagem. A imagem é maior que o objeto fotografado. Então aqui nós temos um exemplo de lentes micro. Vamos para a próxima lente. E aqui nós temos a fotografia da lente micro. Tá? Esse é o resultado dela. Então, note que uma lente micro ela tem uma profundidade de campo muito reduzida. Aí. Lente macro. Aplicação. Essas lentes são indicadas para fotografias de temas de pequena dimensão, onde é necessário um grande detalhe. Pode focar objetos a pequenas distâncias e, assim, proporcionar ao fotógrafo a possibilidade de fotografar detalhes minúsculos de objetos, pequenos insetos, plantas ou micro-organismos. A distorção dela apresenta profundidade de campo muito reduzida e distorções. A imagem é um pouco maior, tá? Ou menor que o objeto fotografado. Então vai depender muito do detalhe. Então aqui nós temos lente macro, exemplos de lente macro, tá? São 3 marcas, Sigma, Canon e Nikon. Pode observar que a distância focal dela já é um pouco maior, 105, 105, 105. E a abertura dela também é uma abertura boa, é uma lente clara que nós falamos, tá? A partir de 2.8 você já tem uma lente classificada como uma lente clara. Como nós vimos anteriormente, as lentes com aberturas maiores, né? Pode ver que 2.8 é uma abertura grande. Ela já abre bastante. Por consequência, ela também vai te dar uma profundidade de campo muito reduzida. Tá bom? Então, vamos para exemplos de fotografias com lente macro. Então, quando você precisa de alguns detalhes, tá? E a vantagem dela ser uma 105, por exemplo, das lentes macro, ter um distanciamento focal, é que você não precisa estar tão próximo do objeto em si. Você pode estar a uma certa distância e a partir dali fazer. É claro que um inseto como esse não deixaria você se aproximar tanto assim para fazer essa foto. Você teria que estar a uma certa distância dele. Mas o resultado dela é maravilhoso. É claro que você não vai utilizar uma lente macro para fazer fotos do seu cotidiano. Então, ela é bem específica mesmo para esse tipo de trabalho, onde você quer apenas detalhes. Você não vai trabalhar com uma lente macro fazendo plano aberto. Tá? Aqui outro modelo, outra foto. Né? Mais uma foto. Okay. Que são exemplos de lente de fotografia com lentes macro. E aqui nós vamos para uma clássica, né? Que é a fotografia do olho. Pode observar que aqui nós temos a íris, né? A parte colorida do olho, que é feito dessa estrutura. Então, sempre que você tem uma diminuição, né, da luz, essa estrutura ela recolhe para que possa entrar mais luz aqui, né, na sua íris, né, no seu olho.
E sempre que essa estrutura recebe muita luz, ela fecha, né? Ela contrai aqui, ela faz esse movimento contrário para que diminua a passagem de luz. Então pode ver que ela é uma estrutura fibrosa, ela não é uma estrutura fixa, até porque ela precisa fazer esse movimento de mola para lá e para cá, tá? Aí, ó, uma outra perspectiva de como funciona a nossa íris. Lembrando que isso só é possível quando você tem uma lente macro. Alguns celulares até podem fazer foto do olho mais próximas, mas ele precisa se aproximar muito do olho para fazer isso. Então, dificulta bastante quem precisa fazer esse tipo de fotografia utilizando o celular. Tá bom? Aqui é um ângulo diferente, né? Pode ver que essa estrutura do olho aqui, ela está numa estrutura mediana. Agora você vai ver uma estrutura bem contraída aqui, com bastante luz. Se você observar o reflexo aqui, ó, tem bastante luz no ambiente, por isso que a, a íris está bem fechada, né, para receber pouca luz, para controlar. Então, nós classificamos até a lente como se fosse o nosso olho, né? Ela abre e fecha à medida que houver a necessidade de deixar passar mais luz ou menos luz. Tá bom? Bom, lente olho de peixe é uma lente muito específica, tá? A aplicação dessas lentes são indicadas para situações onde é necessário capturar uma grande área do espaço ou ambiente, com característica de uma grande angular. Nós vamos falar sobre essa grande angular já já. Uma grande angular mais poderosa, é capaz de abraçar ângulos de 180 graus. A distorção provoca grande distorção na imagem, e a imagem ela é sempre menor do que o objeto fotografado. Então, aqui nós temos uma Nikon grande angular, tá? Pode ver que ela tem um nome de fish eye, né, em inglês, chamamos de olho de peixe. E geralmente ela vai ter um distanciamento focal muito pequeno, tá? Então, ela é feita mesmo para você fazer fotos de grandes objetos a curtas distâncias. Então, aqui um exemplo. A Torre Eiffel, ela é uma torre muito, muito grande, então se você está na base dela, é muito difícil você conseguir fotografar ela toda. A grande questão dessa lente é que ela causa uma distorção muito grande. Então, ela dá esse efeito, né? Nós chamamos de olho de peixe. Então, aqui nós temos um outro exemplo de olho de peixe. Mais um exemplo de olho de peixe. Um outro exemplo. E um outro exemplo. Se você observar, a pessoa está praticamente encostada na parede, né? E ela consegue pegar todo o cenário, tá? Todo o cenário aí da sua do evento em si. Só um pouquinho, deixa eu desligar aqui esse meu. Vamos lá, mais uma vez, né? Mais um exemplo. Essa lente, gente, quando você tem ela dentro do seu hall de lente, né? Dentro da sua grade de lente, dentro dos seus equipamentos, geralmente num evento você faz 2 ou 3 fotos, não mais que isso, tá? Não mais que isso. Geralmente você utiliza 1 ou 2 fotos só. Não dá para você fotografar um evento todo utilizando essa fotografia, esse tipo de lente. Ele causa muita distorção, e essa distorção é como se fosse um tempero que você utiliza num ambiente X, por exemplo. Você não vai usar orégano em qualquer alimento, né? Você tem alimentos que você pode, tem alimentos que não cabe utilizar orégano. Então, a lente olho de peixe é mais ou menos assim, falando esdrúxulamente, seria isso, tá bom? Lente grande angular, a aplicação dela são lentes que são mais apropriadas para fotos de paisagem ou em ocasiões em que se tem pouca distância para fotografar, tá? Como em recifes pequenos. Ah, salas em que precisamos enquadrar o máximo de área possível. Outra característica dessas lentes é proporcionar grande profundidade de campo, desde pequena distância até o infinito.
Então aqui nós vamos ter mais uma vez uma Nikon, uma grande angular. Pode ver que ela tem até um símbolo do infinito, onde ela vai poder, geralmente para fazer paisagens ou fotos, quando você precisa colocar uma quantidade muito grande de objetos e não quer tanta distorção assim. Então aqui é um exemplo. A essa distância você não conseguiria ter o bico da aeronave e o fundo dela aqui. Ou você teria um ou você teria outro. Com a grande angular, isso já é possível. Uma coisa interessante que a gente vai encontrar hoje são os celulares mais modernos. Os celulares mais modernos hoje você já tem uma abertura muito grande, né, desse pano, desse cenário, que é a terceira lente. Né? Então, se você observar hoje da linha S, da linha iPhone, você já vai ter aí fotos com essa possibilidade. Um outro exemplo aqui de lente, né? de fotografia com um ambiente muito aberto. Né? Então, hoje, os celulares mais modernos eles já conseguem fazer esse tipo de fotografia. Tá? Você já consegue ter aí uma abertura maior, né? Você consegue pegar mais objetos. O que é interessante porque você consegue, por exemplo, em algum evento, enquadrar muita gente, né? Se você está fazendo foto de pessoas, por exemplo, e você não quer se distanciar muito ou você não tem espaço para se distanciar. Nós que moramos numa área onde tem muito rio, a gente vai para o porto, por exemplo, você quer fotografar lá 10 pessoas numa balsa, você não tem muito espaço para se distanciar para fazer foto dessas 10 pessoas. Então você precisa estar uma distância menor. E o mais interessante é que quanto mais próximo você está desse grupo e você consegue enquadrar esse grupo, fica mais nítido quem é quem. É muito comum você querer fazer fotos de muita gente com lentes com distanciamento focal maior. Então, você quase se vê obrigado a se distanciar muito para enquadrar todos e no final você enquadra todos, porém você não consegue definir muitos detalhes de quem é quem. Tá? Aqui nós temos uma lente normal. Essas lentes produzem uma imagem com perspectiva que se aproxima da visão normal, que é a nossa visão, tá? Em que a proporção dos assuntos enquadrados não sofre ampliação nem redução perceptível. Então aqui nós vamos ter agora um exemplo de lente Canon. Lembra que eu falei para vocês? Essa lente aqui é uma 24, aqui ó, 24-105. Ela tem uma característica interessante que ela tem essa marcação em vermelho aqui. Sempre que você encontrar um fotógrafo com uma lente, né, como um equipamento fotográfico, e que essa lente tem uma fita, essa marcação em vermelho, significa que ela é uma lente prime, né, que é uma lente de qualidade superior. Geralmente ela tem alguns acessórios, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ainda no nosso curso. Geralmente ela tem alguns recursos que lentes comuns não têm, que é autofoco, estabilidade, enfim, algumas funções específicas para a lente. Então, geralmente essa lente que tem essa fita aqui, essa marcação em vermelho, é uma lente de qualidade melhor. Tá? Se ela não tem, geralmente ela é uma lente mais barata, porém ela tem menos recursos. E aqui é um exemplo, né, que nós vamos ter de uma foto comum, foto do nosso dia a dia. Olha aí. Aqui é uma lente muito clássica, uma 70-200, tá? Uma lente que muitos fotógrafos desejam. Ela é uma lente que custa caro hoje. Não sei exatamente quanto custa hoje, mas em torno de US$ 3.000, tá? Hoje aqui no Brasil em torno de R$ 15.000. Ainda mais sendo uma lente prime, né? Pode ver que ela tem uma fita vermelha aqui. Então sempre que você encontrar uma lente com essa marcação em vermelha da Canon, significa que ela é uma lente prime. Tá? E aqui nós temos as teleobjetivas, né? São as lentes para você pegar grandes distâncias. Essas lentes, as lentes de grandes distâncias focais são aprimoradas para fotografar a longa distância, tá bom? Então, aqui é um exemplo de uma lente. Se você observar, aqui é a máquina e aqui é a lente. Tá? Pode ver que o tamanho é muito maior do que ela. Okay? Aqui é um outro exemplo. Tá? Todas essas lentes são da Canon.
Eu sei porque elas são brancas, né? Pode observar. Lembrando que a lente ela vai daqui até aqui. Tá? Quando se fala em milímetros, tá? Vamos imaginar que essa lente aqui seja uma 800 milímetros. Então, a quantidade é daqui para cá, é medida em milímetros. Então, a entrada da imagem até aqui. Então, daqui para cá ela vai ter 800 milímetros. Tá? Que aqui dá em torno de 800 milímetros, né? Vamos colocar de maneira 80 centímetros daqui para cá. Ok? Então, sempre que você for classificar a lente, você vai ver a classificação dela sempre é aqui, ó, da hora que entra, né, até aqui o pano onde ela inverte. Tá? E aqui nós temos um exemplo bem interessante, que é uma lente com 28 milímetros. Se você estivesse nesse ponto e fizesse a virada fosse fazer a fotografia, nós teríamos aí essa quantidade de imagens. Aqui nós temos uma 50 milímetros. Pode observar que já tem um distanciamento bem interessante, né? Olha só. Então, 28, 50, 28, 50. Aqui nós temos uma 70. Pode ver que esse distanciamento focal ela começa já a fazer bastante efeito. Você vai fechar mais o ângulo. Você vai ver uma quantidade menor de elementos dentro da fotografia, só que alguns elementos mais distantes começam a ficar mais nítidos. Ó, 50, 70, 100 milímetros, 135 milímetros, uma lente de 200 milímetros, 300 milímetros e uma lente de 600 milímetros. Tá? Então pode ver que se você tivesse que fazer uma foto a grande distância, eu vou voltar aqui, ó, tá? Ó, em 28 milímetros você tem um cenário muito amplo, né? Você tem vários prédios, tanto à direita quanto à esquerda, você não consegue ver essa construção aqui que está em demolição, nesse ponto. Já em 600 milímetros não, 600 milímetros você vai ter somente isso aí, tá bom? E no próximo aqui a gente tem um exemplo muito interessante sobre essa questão, né, do distanciamento focal versus ângulo. Então, quanto maior for o distanciamento focal, menor vai ser o ângulo que ela vai fazer. E quanto menor for o distanciamento focal, maior vai ser o ângulo que ela vai poder fazer. Então, se você tem pouco espaço para fotografar, você vai dar prioridade para lentes com distanciamento focal menor, porém com ângulos maiores. Tá? E quando você tem objetos muito distantes, você vai dar prioridade para o distanciamento focal maior. Porém, você vai entender que esse distanciamento focal ele vai diminuir o seu ângulo. Quanto maior for esse distanciamento focal, menor vai ser o ângulo que ele vai atingir. Vamos fazer aqui uma analogia com uma mangueira, né, onde você está molhando. Se você pressiona o dedo, a água ela vai mais longe, porém ela vai molhar uma área menor. Se você tira e coloca um objeto para espalhar mais a água, ela vai menos forte, porém ela atinge uma área maior. Então, é dessa forma que a gente vai fazer aqui uma analogia, né, entre a distância e o ângulo, tá bom? Eu vou encaminhar mais vídeos para vocês falando sobre essa questão. Aqui é um tema que nós já tratamos anteriormente, que é profundidade de campo, tá bom? Vou só repassar aqui para vocês terem esse conteúdo. A profundidade de campo define quantos objetos próximos do foco principal da foto estarão focados também. Ela é chamada carinhosamente de DOF e vem do Depth of Field, ou profundidade de campo em inglês. Um DOF maior ou uma profundidade de campo maior significa que mais coisas atrás e à frente do seu foco principal também ficarão definidas. Tá? Uma profundidade de campo menor significa que tudo que estiver atrás ou à frente do seu foco principal ficará com menor definição. A profundidade de campo é a distância à frente e atrás do ponto de focagem na qual objetos ficam focados. Todos já vimos retratos nos quais o rosto da pessoa está bastante nítido e o fundo está completamente desfocado, ou vice-versa, né? Neste caso, usamos uma pequena profundidade de campo, onde apenas alguns centímetros atrás e à frente do rosto, o plano de focagem, estão focados. A pequena profundidade de campo serve para realçar um determinado motivo, parecendo até mais nítido devido ao contraste criado com as partes menores
menos nítida da imagem. Tá? É claro que esse conceito resulta muito bem em retrato, mas também pode ser utilizado em outras situações. Basta usar a sua imaginação. Então aqui nós vamos ter um exemplo. Nós temos aqui a área de nitidez, né? Dependendo de como você coloque a sua configuração. Lembrando que a profundidade de campo ela vai ser determinada pela abertura da sua lente ou a configuração do seu celular. Tá? Então aqui a gente tem áreas diferentes, né? Onde você vai fazer o foco. E um exemplo aqui que a gente vai encontrar aqui. Tá? É uma foto onde eu tenho pouquíssima profundidade de campo, praticamente só essa área aqui do bico da ave está focado, o resto está todo desfocado. Tá? Antes de explicar como conseguir controlar a profundidade de campo, gostaria de alertar para os fatos da capacidade de desfocar alguns elementos da imagem depender muito do tipo de máquina fotográfica e da lente. Primeiro, nem todas as máquinas têm um modo manual onde o utilizador pode definir as configurações e usar para uma determinada fotografia. Além disso, nas câmeras compactas, por terem sensores pequenos, isso acontece também com celulares, não é possível obter profundidade de campo tão pequenas quanto nas câmeras de sensores maiores, como a DSLR, tá? DSLR, para ficar bem claro, que é Digital Single Lens Reflex. A profundidade de campo será relacionada com a abertura. A forma mais simples de controlar na câmera é escolher o modo denominado prioridade de abertura. Essa opção vai permitir escolher o valor da abertura e, com base no valor inserido, a câmera calcula automaticamente a velocidade de forma a obter uma exposição correta. Na Canon, este modo é chamado de AV e na Nikon de A. Para outras marcas, encontrará facilmente essa opção no manual de instruções, que aí você tem que ver, né? Tem várias marcas, Olympus, Sony. E aqui um exemplo, né? No exemplo a seguir, foi usada uma abertura diferente para as mesmas distâncias, para comparar os resultados. Para a primeira foto, foi escolhido o modo de prioridade de abertura, com a abertura máxima possível na lente, que é 5.6. Na segunda, uma abertura menor, 13. Como podemos ver, com uma abertura maior, conseguimos um fundo mais desfocado, ou seja, uma profundidade de campo menor. Então, para finalizar, a gente tem aqui uma abertura 5.6, com esse distanciamento lá atrás ficou tudo escuro. Com uma abertura menor, né, uma abertura 13, a gente tem toda a imagem, né, enquadrada, focada corretamente. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver outros assuntos. Lembrando que eu vou colocar ainda, né, após esse conteúdo aqui, eu vou colocar alguns vídeos para complementar o conteúdo que nós vimos hoje aqui. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até a próxima.